como eu dizia agora no início, o nosso próprio peregrinar nesta vida acaba sendo uma procissão. Nós que somos cristãos, né? Porque nós temos o intuito na nossa fé de um dia caminharmos para a vida eterna, né? Então, a nossa vida enquanto cristãos batizados que somos, já é um peregrinar e uma procissão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Corações Católicos, o podcast da família católica, porque o nosso podcast é assim, é a roupagem, é a alma dele. É um podcast para falar de assuntos católicos, de assuntos da Igreja Católica, pro papai, pra mamãe. Você gosta, né? Pro senhor, né? Desculpa. O senhor gosta, né? Pro papai, para mamãe, para vovó, para titio, para as crianças, ou seja, falar de forma simples que todo mundo possa ouvir, entender e apreciar e crescer na fé. Eu sou o professor Gustavo Darós, estamos juntos novamente e aqui do meu lado sempre ele, o motor do apostolado Corações Católicos, Padre Ricardo Passamani. E aí, Padre, tudo bem com o senhor? Vamos mais um? Vamos lá, com a graça de Deus, né? Inclusive, vamos pedir a bênção de Deus aqui para mais esse nosso programa, que será muito especial, né? Recebendo uma pessoa que tem um grau de espiritualidade altíssimo, né? Com certeza, que é digno de admiração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ler um trechinho da palavra de Deus, está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 5 e seguintes. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu escolhi esse trechinho, né? Pedindo a Deus que a própria palavra dele lida aqui sirva para nos iluminar, porque hoje nós vamos falar sobre procissões, sobre peregrinações, sobre caminho, e o verdadeiro caminho é sempre Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Exatamente. Bom, certa vez uma colega minha lá na paróquia falou assim: poxa, Gustavo, você é sortudo. Eu tenho aquela pontinha de inveja de você, que você está sempre lá conversando com o Padre Ricardo, está sempre um padre do seu lado conversando. E quem não quer, né? Ter um horário assim, um tempo para conversar com um padre, com uma referência espiritual. Pois hoje eu sou mais sortudo ainda, porque hoje eu tenho 2 padres aqui. Pela primeira vez eu vou ter 2 padres aqui para conversar. Padre Ricardo, aqui, sempre do meu lado, e agora o nosso convidado. Nosso convidado que também é Padre Alexandre Ferreira de Souza. Isso mesmo? Isso mesmo. Padre Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Corações Católicos. Como eu falei, né, no início, né, é realmente um espaço, e Deus foi conduzindo esse espaço e foi nos dando essa mensagem no coração. Como é que nós vamos fazer esse podcast? Nós vamos fazer para a família católica. Papai, mamãe, né? Eu até brinquei no início que o padre falou que gostou desse... Eu nem sabia que ele tinha gostado dessa introdução. Eu falei, então hoje eu fiz questão de salientar e é verdade, né?
E você tem outros podcasts que pode escutar, mas o nosso a gente tenta fazer dessa forma, bem direcionado à família. Então, que tenhamos uma conversa produtiva, eu tenho certeza que vai ser. Seja muito bem-vindo, Padre Alexandre Ferreira de Souza. Primeiramente, eu quero agradecer o convite ao Dr. Gustavo e ao Padre Ricardo Passamani, né, meu irmão na fé, por ter essa oportunidade. É o meu primeiro podcast que eu participo, né? O Padre Alexandre é um pouco assim, fora um pouco das mídias sociais. Não tem o Instagram, tem o Instagram da paróquia, que tem os movimentos da paróquia São José, com as minhas atividades, né? Mas eu escolhi, na minha vida sacerdotal, ter uma forma mais discreta. Mas eu acho que é essencial, como a gente falava antes do programa começar, essa modalidade das redes sociais para evangelização nos nossos meios, com tantos padres e evangelizadores fazendo esse serviço a serviço do Evangelho. Eu acho que nesse comecinho talvez era bom o senhor falar um pouquinho de si mesmo, né? Da sua vocação, como chegou a ser padre, quanto tempo faz que é padre, aonde que é padre, Exato. ou aonde que já foi padre. Né? Por que nós chamamos o Padre Alexandre aqui? O que Padre Alexandre tem de especial? Ora, todo padre é especial. Todo padre é especial. O padre é uma dádiva que toda a igreja tem e nós deveríamos sempre louvar a Deus pelos nossos padres, né? Porque é através deles que nós temos a nossa Eucaristia sempre presente, né? Além da confissão e, obviamente, da direção espiritual. Mas por que o Padre Alexandre está aqui? Eu não sei se é verdade, mas o senhor vai confirmar agora. O Padre Ricardo me disse que eu posso chamar o senhor de Padre das Procissões. É verdade ou é mentira isso? Acredito que eu seja um dos padres, né, das procissões, porque eu gosto muito, eu trago isso também das raízes da minha fé católica, da minha paróquia, né? Então, quando nós nos tornamos padres, eu e o Padre Ricardo temos quase 5 anos de ordenação, né? Acredito eu que cada padre individualmente, ele traz um pouco do seu berço da sua paróquia, Sim. né? Então eu sou de uma paróquia que se tinha muitas procissões, muitas caminhadas. Então quando eu cheguei no meu ministério dentro da paróquia São José Guarapari, a qual eu faço parte, eu quis implantar isso. Lá já tinha esse movimento com inúmeras devoções, né? Então eu quis trazer esse brilho para a paróquia das procissões, que é o nosso peregrinar na vida, né? Essa vida que nós transitamos, a qual Deus deu a cada um de nós uma missão, é propriamente uma caminhada para que um dia a gente possa chegar à eternidade. Paróquia São José. Paróquia São José Guarapari. Em Guarapari, Espírito Isso. Santo, né? Nosso podcast aqui, Espírito Santo, Guarapari é um balneário, né? Aqui do nosso estado, muito famoso. Inclusive convidamos, né? Todos que venham participar. E quem vier aqui para o verão, tem muitos mineiros, né? Que descem. Isso, podem ir para a Paróquia São José, que é uma das 8 paróquias de Guarapari. Aonde que é a Paróquia São José lá em Guarapari? Qual bairro é? A Paróquia São José fica propriamente no bairro São José, mas ela é composta pelo bairro e também uma parte de interior, que nós temos 14 comunidades do interior e 12 comunidades no bairro São José. Então, ó, você está de férias, pode ficar sem missa. Né? É porque você tira férias, não tira férias de missa. Lógico. Tem que ir Paróquia São José. E Padre das Procissões. Perguntaria, qual será a primeira pergunta que eu ia fazer? O que é uma procissão? Qual que é o sentido de o padre tirar os fiéis de dentro do templo e fazer uma caminhada? Qual que é o sentido pastoral disso? Qual que é a importância disso? É aparecer, é mostrar, ou tem algum sentido? Tem alguma, vamos dizer assim, alguma tradição mais antiga da igreja que isso veio? Da onde veio essa... Nós encontramos o termo procissão já no Antigo Testamento, né? A grande caminhada do povo no deserto, né? Ao encontro da promessa de Deus, né? E como eu dizia agora no início, o nosso próprio peregrinar nesta vida acaba sendo uma procissão. Nós que somos cristãos, né? Porque nós temos o intuito na nossa fé de um dia caminharmos para a vida eterna, né? Então, a nossa vida enquanto cristão, batizados que somos, já é um peregrinar e uma procissão. Em relação a um padre trazer uma procissão para a rua antes da missa, que é no caso como acontece lá na paróquia, vai ter o festejo de São José. Então nós vamos marcar
um local próprio, uma igreja, onde vai ter as velas que vão ser abençoadas, vai ser uma procissão luminosa. Ali tem vários sentidos. O primeiro sentido é a nossa fé, a união da fé de todos os fiéis ali, naquele cortejo, né? Vamos colocar um séquito, né, de fiéis, né? E ali nós vamos rezar pelas nossas famílias, nós vamos entregar naquele peregrinar as causas que nós trazemos no nosso coração, nós vamos rezar pela Santa Mãe Igreja, vamos entregar as causas da paróquia, né? É uma reunião dos fiéis ao chegar o santo sacrifício da missa, antes com a procissão, com a entrega da sua fé diante do altar do Senhor. É feita antes da missa. Isso é uma... Há padres que fazem depois da missa. Lá na nossa paróquia a gente tem essa prática de fazer a procissão antes da missa. Sempre começa geralmente de uma igreja até a matriz ou alguma outra localidade. Porque o início da missa a gente chama da procissão de entrada, né? Isso. Aí vocês vêm em procissão mesmo. Vemos em procissão. Interessante, interessante. Então, pois não, uma miniatura da vida. Da vida de peregrino que nós somos, né? E não só, pelo que o senhor falou, né? Não só do indivíduo que está caminhando, mas da comunidade que caminha junto. A comunidade, né? Que caminha com seu pastor, o padre, né? Sim. Que vive a reunião da fé. O senhor é ordenado há 5 anos. Vocês eram colegas? Sim. Entramos no seminário juntos. Você não tinha me contado. Fomos ordenados em 2020. Agora em julho, dia 25 de julho, nós fazemos 5 anos de ordenação. Ah, entendi. E essa ideia, sim, porque é realmente algo diferente. Quando eu era criança, eu sou de Guaçuí, Espírito Santo, na cidade do interior. Lá era comum a gente ver procissão na cidade do interior, né? Sim. Eu me lembro muito quando tinha uma procissão fúnebre. Era muito comum, né? Morria alguém, ficava geralmente velando na casa da pessoa, aí fazia a procissão da casa para o cemitério. Aí aquela procissão, todo mundo parava, o comércio fechava a porta, a pessoa fechava a porta da loja dele, da casa, em respeito, né? Depois abrir e tudo mais. Mas na grande cidade, nós estamos em Vitória, Espírito Santo, é difícil você ver uma procissão, né? Também fica um pouco inviável. Mas numa cidade igual Guarapari, que é uma cidade menor, dá para fazer. Porque a paróquia lá também, como eu falei com o senhor, ela mescla, né, o bairro e o interior, né? Entendi. Interior. Então dá para fazer bastante. Dá, sim. E de onde veio essa ideia? Como é que vê essa moção, assim, de vou chegar na minha paróquia? Então, o senhor é o pároco da paróquia. E o administrador. Administrador paroquial. Tem diferença, né? Tem diferença. Tem diferença. Administrador paroquial. E que você chegou lá... É a primeira paróquia que o senhor... Primeira paróquia. Eu fiquei 1 ano como vigário, ajudando outro padre. Em outra paróquia? Nessa lá mesma mesmo. Paróquia. Certo. Aí quando o padre saiu, eu fui chamado pelo nosso bispo, Dom Dario, a assumir a paróquia como administrador e estou lá até hoje. Ah, entendi. E o senhor perguntava como que nasceu isso. Como é que nasceu essa ideia? O que moveu o senhor? Falou assim, de repente, esse povo está muito parado aqui dentro dessa igreja. Eu fui criado... Vamos tirar o povo da igreja. Eu fui criado num ambiente católico da minha paróquia da Virgem Maria Itacibá, em Cariacica. Sim. Onde eu nasci vendo muitas procissões. Por exemplo, na paróquia não tinha na paróquia... a procissão da Páscoa na madrugada. Na nossa paróquia a gente celebra a Páscoa na madrugada. Então tem uma grande procissão de um local muito conhecido, Buenos Aires. Buenos Aires. Isso, que é o interior de Guarapari, um dos interiores mais famosos, né? Sim. Então tem uma convocação, isso é tudo feito com antecedência, com muita organização, né? É longe. Então faz uma caminhada longa, né? Uma caminhada um pouco longa, porque vem as diversas... fiéis de diversas comunidades da paróquia, a gente faz uma reunião no local. Lá em Buenos Aires? Lá em Buenos Aires, em determinado local. Aí ali tem o primeiro momento, que é a bênção das velas, né? Aí a gente faz um momento de oração e depois sai em cortejo, em procissão, até o campo de Buenos Aires, onde o padre Ricardo já teve a honra de jogar futebol lá, né? E ali é feito paroquialmente a grande missa da Páscoa, né? E a gente já chegou no primeiro ano, nós tivemos 1.300 pessoas. No primeiro ano? No primeiro ano, né?
Algumas pessoas no primeiro momento, assim, porque não tinha esse costume, né? Padre, não vai dar certo, né? A gente vai ter que sair da madrugada, né? Vamos com fé, povo, né? E deu tudo certo e agora tá virando uma tradição. E tem uma procissão longa lá também que tem a ver com o cruzeiro que sobe. Como é que é? Nós temos também o famoso Cruzeiro de Buenos Aires, que é uma tradição da comunidade local, Santo Antônio Buenos Aires, né? Que se tinha o costume de subir todos os anos no primeiro domingo de maio. Fazia uma pequena peregrinação, um cruzeiro bem alto, né? Uma vista lindíssima. E lá se reza a missa depois dessa subida. Entendi. E também ia poucas pessoas, né? E nos últimos anos tem ido um número de quase 1.000 pessoas. É muita gente. Muita gente. Para peregrinação longa, né? Uma subida longa na montanha. Íngreme, né? Só para explicar aqui para os nossos ouvintes, né? Buenos Aires não é na Argentina. Não, é no interior de Guarapari. É uma localidade ali no interior da cidade, do município de Guarapari, né? E Guarapari é um balneário, como eu falei, então tem praia. E Buenos Aires o interior é uma roça, é alto, uma serra, né? Isso. Então até um clima mais agradável, uma área bonita, inclusive, algo comparável à Pedra Azul, vamos colocar assim. Tem pousadas, tem restaurantes, tem uma área até turística, né? É turística e está crescendo muito, né? Uma área de um interior muito bonito, agradável também, né? E com isso também a gente vai levando o quesito da fé da igreja, porque eu tenho essa preocupação, né? Porque é um local que está sendo conhecido, sendo divulgado, né? E a gente aproveitar esse momento também para levar a fé para as pessoas, né? Então, esses dois marcos tem lá nesse... Isso, o senhor me falou que tem até agora essas duas procissões que marcam, né? Então, uma pergunta que eu preparei aqui, a gente prepara algumas, né? Quais são esses eventos de procissões que são mais marcantes lá na paróquia? Nós temos a procissão também dedicada no dia 19 de março a São José, que é padroeiro da paróquia, né? Que é uma das principais procissões, né? Procissão luminosa, que eu gostaria de trazer aqui algo muito importante. Nós temos a devoção das cartas de São José. Como que é isso, né? O padre pede com antecedência durante um mês que os fiéis escrevam cartas dedicadas a São José fazendo qualquer pedido. Geralmente pedido por uma casa, por um terreno, uma reforma ou qualquer outro tipo de pedido. Essas pessoas vão escrever essa carta, colocam no envelope e juntamente com a sua vela no início da procissão de São José no dia 19, essas cartas são abençoadas e após a procissão e a missa, quando o fiel chega em casa, ele coloca debaixo da imagem de São José. Não foi o padre que criou. Essa é uma tradição antiga que se veio da Itália. E eu assistindo um documentário dedicado a São José, aprendi e trouxe para minha paróquia. Tá vendo? Pegou, né? E pegou. Lá no meu bairro, esse pessoal, agora que vão descobrir isso aí, você pode ter certeza que muita gente vai fazer essa procissão. E tem algo muito interessante que vem pessoas de outros locais fora da paróquia, né? E se deparam lá e vão conversar comigo. Padre, eu vi o anúncio, achei interessante e estou aqui, né? O ano passado eu tive contato com pessoas de Minas, São Paulo. E quando que é essa procissão? 19 de março. No 19 de março. Vou anotar na minha agenda aqui, porque lá no meu bairro as pessoas constroem muito, é um bairro novo, né? Então muita construção de casa e desculpa o termo coloquial, construir é um perrengue, né? É difícil, é complicado, tem muito problema e realmente... E de São José que ele ajuda. Com certeza. O padre Alexandre, isso é a questão da devoção dos santos, né? Muitas procissões têm a ver com santos, né? Sim. E hoje tem dois extremos nessa devoção aos santos, né? Por um lado tem aquelas pessoas que são supersticiosas, né? Elas não vivem uma vida realmente católica, né? Apenas procura os santos para poder obter alguma graça, algum favor. Mas tem também, do outro lado, um esfriamento da parte de alguns que desconfiam da devoção aos santos, talvez por uma protestantização da sociedade, né? Penso que é uma perda de tempo. Mas eu sei que o senhor tem muita experiência com os santos, experiência concreta, amizade com os santos, né? E São José, de uma maneira particular. Então, se o senhor puder contar um pouquinho da história sua com São José... E por que uma pessoa deveria ser devota de São José, seria bom. Então, eu particularmente, eu sempre fui devoto da Santíssima Virgem Maria, como todo católico é devoto primordialmente da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Mãe. E tenho dois outros santos de devoção que foram aparecendo na minha vida, né?
Um é São José e outro Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. O nome do meu pai é José Alberto. E eu nunca tive na minha vida, eu não lembro na adolescência, até no início da juventude, de ter uma afeição um pouco a mais com São José, como se tinha com a Virgem Maria. Então, São José foi aparecendo na minha vida. O meu primeiro estágio pastoral eu fui fazer quando eu entrei no seminário, 3 anos de filosofia, fiz o meu estágio pastoral na paróquia São José Maruípe. Então, ali já começou um conhecimento a mais, uma entrega, uma afinidade com São José. E aí eu fui identificando dentro da minha vida no seminário também esse apego a São José enquanto silêncio, protetor, modelo de homem, né? Exime modelo de homem. E depois, logo quando eu me ordenei, eu fui fazer missão no Pará com o padre Ricardo, também os outros rapazes da minha turma, quando eu me ordenei diácono transitório, e fui ficar numa paróquia que se chamava São José Carpinteiro. Não pode ser só coincidência, né? Não. E lá vi também uma devoção muito bonita a São José. Então isso foi agregando dentro da minha devoção mais a São José. E quando eu me ordeno, eu sou chamado a ir para a primeira paróquia dedicada a São José, né? Aí não tem como, né? Aí desde o começo do seminário. Meu Deus, eu acho que alguma coisa São José está querendo comigo, né? Sim, mas o padre Ricardo também falava em relação a essa questão que as pessoas muitas vezes ficam confusas. A gente tem uma catequese antes da procissão, geralmente 2 meses antes da procissão ter naquela festa, o padre vai em algumas missas após que termina, no momento dos avisos, né? Fala o que é uma procissão, o que é a devoção ao santo, né? Que não predomina a presença de Deus, né? Os santos são setas que nos levam para Deus e para Jesus Cristo, né? Pessoas que buscaram viver na sua vida a santidade, a radicalidade do Evangelho e que são exemplos para nós, né? Então, assim, isso lá na nossa paróquia, não posso dizer por todas, né? É bem claro, né? Sim, eu não estou falando para os nossos telespectadores aí, né? Sim. E Santa Teresinha, que o senhor colocou também. Santa Teresinha também, ela aparece na minha vida antes mesmo de eu entrar no seminário. A primeira ordenação que eu fui sacerdotal, antes mesmo de eu entrar no seminário, era de um seminarista que fazia estágio pastoral na minha paróquia de origem, da Virgem Maria Itacibá, e ele era de Minas. E mineiro é um povo muito religioso, né? Não desmerecendo os nossos outros fiéis, né? Mas o mineiro traz essa marca, né? E eu tive a oportunidade de ir a uma cidade chamada Lambari, em Minas Gerais, que é próximo de Três Corações, cidade de Pelé, né? Sim. Que lá foi feita a ordenação desse jovem. E quando ele termina o discurso dele de agradecimento, ele termina com uma frase e um pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia: amar e torná-lo amado, direcionado a Jesus, né? E aquilo me tocou profundamente, porque eu já tinha o anseio de discernir pela minha vocação, meu chamado, estava lá guardado no meu coração, e eu levei aquela mensagem para a minha vida. E ali eu me encontro com Teresa de Lisieux, Teresa do Menino Jesus, né? E veio para dentro de mim, dentro daquela frase naquele dia, que não bastava amar Jesus. Torná-lo amado. Torná-lo amado, né? É uma frase muito profunda e tocou o meu coração dentro de uma ordenação. E para quem não sabe, os nossos ouvintes, né? Santa Teresinha do Menino Jesus ama os sacerdotes, né? Sim. Então, se ela vê um sacerdote, ela está ali presente, né? E ali começou um desenvolvimento de uma devoção também a Santa Teresinha, a toda a espiritualidade do Carmelo, né? Que é uma espiritualidade que eu tenho muito apreço pelo silêncio, pela vida de oração, de recolhimento, né? Então eu trago também dentro da minha vida traços carmelitas, por essa grande santa que ensina a cada um de nós a caminhar na pequena via, porque se a gente olha Santa Teresinha no meio católico, às vezes tem até um preconceito. Não sei se o senhor já ouviu, né? O que ela fez, né? Ela viveu o ordinário da vida, né? Ela colocou no ordinário da vida aquilo que Deus queria dela, né? Então isso é grandioso, né? Portanto, que ela é doutora da igreja, né? Em 1997, João Paulo II, Papa João Paulo, decretou como... Isso é um grande alento a todos nós.
né? Porque você hoje, às vezes, ouve uma vida de um santo e muitas vezes você é movido a achar assim, eu nunca vou chegar lá. É muito para mim, Distante, é distante, apesar de você ter uma admiração, mas você fica ao mesmo tempo tolhido. Então, assim, não, você se santifica nas pequenas coisas, né? Em 2023, do seu dia. sim. Em 2023 eu tive a graça de fazer uma peregrinação à França e Portugal. E tive a graça de ir a Lisieux, onde Santa Teresinha viveu toda a sua missão como carmelita também, e também em Alençon, onde ela nasceu e viveu até os 4 anos de idade. Ele puxou o fiozinho que eu ia perguntar agora. Ele falou assim, o senhor, né? Eu fiz uma peregrinação à França, à Europa. Isso. Há algum paralelo ou tem alguma proximidade de ideia ou de ação, de objetivo entre a peregrinação, procissão e uma romaria? É a mesma coisa? A peregrinação seria uma procissão mais longa? E a nossa romaria, a gente fala aqui no estado, a gente tem a Romaria dos Homens, né, que é bem famosa, né? Sai lá da catedral, vai lá para o convento. Tem alguma similaridade? Sim, são ligações de devoções e de fé e de entregas de pedidos, né? Quando você vai a uma peregrinação religiosa, você visita santuários santos, onde passaram os santos, onde teve muitas vezes as aparições de Nossa Senhora, como eu fui em Fátima, e também tive a oportunidade de ir em Lourdes, né? E todos esses 2 grandes santuários, tanto Fátima como Lourdes, são uma das maiores procissões que se tem. Então a peregrinação é algo direcionado, específico, assim, eu estou como uma missão, né? Eu vou visitar um local específico. Exatamente. Relacionado à minha fé. Já a procissão, não, ela é um evento, uma comemoração, uma festa, algo do gênero. Voltada ali aquele dia na paróquia ou na comunidade, destinada àquele santo padroeiro. Como se fosse uma pequena peregrinação, talvez. Isso, né? Exatamente. Apesar da gente ser chamado a se santificar nas pequenas coisas, eu acho que nada impede que a gente faça grandes coisas. Exato. Como, por exemplo, inventar não, né? Incentivar aí essa série de procissões que o senhor estava falando. Então tem essa de São José, que o senhor disse. Nós temos as oficiais. Só para a gente relembrar, as oficiais, isso. Procissão de São José. Nós temos a procissão da Páscoa, né? Que é na madrugada. A Páscoa é interessantíssima. Sim, muito linda, né? E temos também as próprias procissões da Semana Santa, né? Do Senhor Morto, sim, né? Essas já Nós temos uma via sacra que acaba sendo uma peregrinação, todas feitas no interior também. Então, move também os nossos fiéis, né? Sim. Igual nossa romaria aqui, né? Romaria dos Homens, né? Que a gente tem aqui no estado, junta... milhões, né? Milhões, chega a 1 milhão de fiéis, né? É bem famosa, né? O senhor foi até a casa de Santa Teresinha? Tem alguma história para contar? Alguma lembrança especial, assim, dessa peregrinação? Tem várias lembranças, né? A primeira eu fui a Lisieux, né? A primeira parte da minha peregrinação foi a Lisieux, onde Santa Teresinha, depois dos 4 anos de idade, quando a sua mãe, Santa Zélia, havia morrido de câncer, o pai resolveu levar a família toda para Lisieux, que é praticamente umas 2 horas de carro entre Lisieux e Alençon. Então, a primeira parte da minha peregrinação foi em Lisieux, onde eu conheci o Carmelo, onde ela morou. Viveu desde os seus 15 anos de idade, com a autorização do Papa na época, né? Leão XIII, que naquela época uma menina não entrava com 15 anos, né? Mas ela entrou por uma liberação eclesiástica do Papa Leão XIII da época. E ali o que eu pude ver dentro da minha devoção a Santa Teresinha ali? Lisieux é um local bucólico, é um interior, e eu vivi um retiro espiritual. E a gente sente assim, a todo momento, quando você está em Lisieux, transitando, a presença dela. Você já sai aonde você está, numa pousada ou local que você está hospedado, e você já se depara com a presença amiga, cordial, sorridente dela, porque todos os locais que você passa em Lisieux, tirando o Carmelo, a grande basílica que tem dedicada a ela, tudo lembra a Teresa de Lisieux.
Interessante, né? E eu poderia fazer uma procissão em homenagem a ela. Nós já temos uma festa. Pensando que eu estou inventando coisa nova. Nós temos uma festa, nós temos a missa, né, que eu rezo todos os anos na paróquia, é uma grande missa, né? E nesse dia eu vou passar uma informação aqui que poucas pessoas... a devoção escapulário, né? De Nossa Senhora do Carmo, né? Algumas pessoas pensam que a devoção escapulário só pode ser feita a imposição no dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, no dia 16 de junho, né? Mas não, qualquer santo carmelita, na comemoração São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, né? Santa Teresinha, pode-se fazer a imposição do escapulário. Então, nesse dia da missa de Santa Teresinha, há um cortejo também dentro da igreja, muitas pessoas vão levar o seu escapulário para o sacerdote fazer a imposição, né? Interessante, né? O senhor acha que os santos, como o pessoal diz, né? Os santos escolhem os seus devotos ou os devotos escolhem os seus santos, né? Como é que o santo entra na vida de uma pessoa assim? Eu vou falar, Padre Ricardo, pela minha experiência pessoal, né? Como eu dizia no início, né? Desde o início eu sempre fui devoto da Santíssima Virgem Maria, né? E São José e Santa Teresinha se apresentaram a mim em determinado momento da minha vida e assim me escolheram. O senhor não os procurou, né? Eles vieram ao meu encontro e estão aí até hoje, com a graça de Deus. Isso é interessantíssimo, isso, né? Tem alguma história, assim, relato de fiéis que você possa nos dizer assim, sobre a questão das procissões que impactaram eles, que foi importante, alguma graça alcançada, algo do gênero? Tem um relato, eu tenho inúmeros relatos fortíssimos, mas aqui eu vou estar relatando uma situação que implica até uma emissora de televisão. Certo. Nós temos um jovem que o ano passado ele foi na procissão de São José no dia 19 e fez a sua carta, pediria se casar, estava com processo de casamento e ele precisava de mudar de emprego, e com essa preocupação. Então ele escreve nessa carta, né, a necessidade de um currículo dele. Carta para São José. A carta para São José. E nesse currículo, ele tinha um currículo na emissora do SBT, do Silvio Santos. Ele mexe com sistemas. Certo. Há muitos anos. O currículo, provavelmente, pelo tanto de anos que tinha se perdido. Ah, vai lá. Um dia eu estou me preparando para uma missa, depois que passa todo o movimento da festa de São José, e esse jovem descobriu o meu telefone por alguém e me ligou. Eu levei um susto, né? E, padre, só tem 2 minutos da sua atenção para o senhor me dar? Eu quero relatar uma graça que eu recebi no dia da procissão de São José, né? Eu escrevi a minha carta por essa necessidade e, assim, um currículo que eu nem esperava nunca mais ser chamado, porque tinha anos que esse currículo tinha sido enviado e logo na semana da procissão da festa eu fui chamado a trabalhar, a ter meu contrato na emissora do SBT. Na semana? Na semana. Ah, mas foi só coincidência. Não pode ser só coincidência. E tem casos assim que ao ver dos olhos humanos seriam impossíveis. É muito comum também eu estar na sacristia me arrumando ou saindo da missa, alguém falar bem assim, padre, eu preciso falar só algo com você. Eu recebi a graça da carta, que seria impossível, né? Inúmeros, né? Inúmeros. Lá da procissão das cartas de São José. Esse vai ficar famoso, hein, padre? Esse caso aí que o senhor contou foi bom também, porque São José é um modelo do trabalhador e é o protetor dos trabalhadores também, né? E das famílias, né? Das famílias e tudo mais. Fez tanto calor esse final de semana que eu acho que se o padre Ricardo quisesse fazer uma procissão lá antes da missa dele, acho que o pessoal ia derreter antes aqui em Vitória. Mas lá é tranquilo. Buenos Aires é mais alto, não, né? Dá pra ir. Buenos Aires é um território mais arejado, né? Mas a gente já passou, assim, por exemplo, em março, a procissão São José já é um tempo ainda do verão, né? É bem quente ali. Mas o povo vai, com a graça de Deus. Não, com certeza. Mas, desculpa, né? Não. Mas o senhor não contou no começo a sua história vocacional. Como nasceu o desejo de ser padre, excetuando essa questão aí da visita lá em Lambari, né, que teve a frase de Santa Teresinha, mas isso já muito antes, desde que nasceu,
pensou em ser padre desde o primeiro momento que conheceu a igreja? Então, Padre Ricardo já sabe dessa história, mas vou contar para vocês aqui presente. Tá querendo te tirar alguma coisa do senhor aí, vamos ver. Eu sou de um berço católico, a minha família sempre me criou dentro da religião católica. Então, assim, desde os 7 anos de idade eu já estava fazendo a minha catequese, né? Me preparando para receber a primeira Eucaristia. Então, eu fui criado dentro do ambiente católico. E assim, dentro do meu ambiente católico, da minha paróquia, da minha comunidade Nossa Senhora das Graças, em que eu convivia ali com a minha família, foi brotando dentro de mim um desejo de entregar a minha vida por inteiro, né? Eu ainda muito jovem, né? Não comentava isso com ninguém, só rezava, né? Mas eu via, assim, uma entrega. E quando um jovem quer entregar a sua vida por inteiro, quando é um rapaz, ele quer ser padre, né? Ser padre. Então, logo me veio um susto. E eu acho interessante que o meu chamado, assim, eu escuto muitos chamados, tem um chamado do Padre Ricardo, né? Que de médico se tornou médico de almas, que é padre agora, né? Sim. Sempre eu ouço jovens falando comigo em relação do chamado sacerdotal, pela figura do sacerdote. Eu acompanho muitos jovens, né? Então eu vejo assim um foco na figura dos sacerdotes, né? O meu foco foi um pouco diferente, né? Eu queria ser padre numa visão para cuidar da igreja. Entendi. Eu não tinha apenas aquele foco de ser o sacerdote, o padre, né? Um zelador, né? Eu queria ser padre para dar a minha vida para a igreja e tomar conta da casa de Deus. Ou seja, o sacerdócio e a figura do padre, é claro que ele move as pessoas. Mas, pelo que eu estou entendendo, a figura mais da igreja. Isso. Ou seja, fazer parte mesmo... Cuidar, tomar efetiva do corpo de Cristo, da igreja, era algo que movia o Senhor. Que movia o meu coração, arde o meu coração até hoje, o cuidado mesmo, com a igreja. E é um pouco, assim... um pouco do objetivo do nosso podcast aqui é fazer com que as pessoas conheçam melhor a nossa igreja. A Igreja Católica, eu vou dar a minha opinião aqui, as pessoas batem muito nela porque não a conhecem. Exatamente. E a gente só ama aquilo que conhece. Isso. Então, assim, quando você passa a conhecer, a entender as coisas, sem julgar, sem pré-julgar, eu acho isso, eu acho aquilo. Exatamente. Tira o eu acho da história e fala assim, vamos entender por que isso acontece. A procissão, por exemplo, pô, esse padre aí tá mal, desculpa. Eu sou professor. Ele me perguntou, né, quando chegamos aqui, ele perguntou: o senhor é professor de quê? Né? De história, de psicologia, de filosofia? Eu falei, eu sou professor de odontologia, não tem nada a ver com, né? Cuido também dos outros, da boca dos outros, né? Mas assim, é um pouco da alma do nosso podcast, é porque é um fiel normal, entre aspas, não desmerecendo, mas assim, que tenta jogar essa visão, né? Então, assim, quando você vê esse tipo de relato, você fala assim, como a nossa igreja é importante, conhecer a nossa igreja, querer cuidar dela. Se todo fiel tivesse essa vontade de cuidar da igreja... Sim, aí eu fui crescendo com isso, e eu fui guardando, né? Porque hoje a gente tem dentro das nossas paróquias uma divulgação maior da questão vocacional que antes eu vejo na minha época não tinha. Sim. Então fui guardando, fui rezando, e o fato de eu sempre estar vinculado à igreja, isso foi amassageando o meu coração no quesito vocacional. Então quando eu chego lá pela fase dos 24 anos, eu entro propriamente numa crise. Que eu precisava fazer um discernimento, que até então eu não tinha procurado um seminário, um encontro, né, para fazer um discernimento. Então, assim, chegou um momento que o amassagear dos meus trabalhos, seja onde, na minha comunidade ou na minha paróquia que eu exercia os meus trabalhos, não era o suficiente, porque a minha vocação falava um pouco mais alto, né? Então, um dia eu me proponho a fazer os encontros no Seminário Nossa Senhora da Penha, da nossa arquidiocese, né? E ali tem um discernimento, no silêncio, não quis dizer nada para minha família nunca foi contra a minha vocação, só se assustou porque, quando 29 anos, eu decidi isso. Isso realmente não... muitas pessoas talvez não saibam disso. Então, um jovem que tem um chamado para ser padre, uma coisa, o que ele faz? Ele vai
ao seminário? Ele tem conversa? os encontros vocacionais, Chama procura encontros seu padre. vocacionais. O certo mesmo é procurar o seu padre da paróquia primeiro para ter uma conversa, Sim. né, um discernimento, né? E ali o padre, cada um de nós padres, vai fazer esse incentivo, né? E ele é direcionado, será direcionado Aos a um encontros do seminário, seminário. encontros vocacionais, onde vai ser, né, vamos dizer assim, incentivado Isso, os encontros para fazer o discernimento até ser aprovado e viver todo o processo, que são 3 anos de filosofia, 4 de teologia e 1 ano inicial do propedêutico. Nossa Senhora, tem que estudar muito para ser padre. Então aí eu fiz esse discernimento em silêncio, era eu e Deus, eu queria uma resposta que não tivesse influência de ninguém. Entendi. Eu queria uma resposta, quase colocando Deus na parede, né? E eu ouvi a resposta de Deus, né? Então fiz o processo, os encontros, ali eu conheci o Padre Ricardo, né? No dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção. Ainda antes de entrar no seminário. Então, vocês são amigos antigos, né? De 2011, né? Pois é. E ali fiz o discernimento, juntamente com o Padre Ricardo, tinha outros rapazes também. E entramos no seminário, fomos aprovados, né? E cada ano que passa é um processo de discernimento, né? Sim. Mas muito convicto da minha vocação, porque eu entro no seminário com uma idade um pouco avançada, né? Geralmente os jovens entram bem mais cedo, né? Então, assim, eu entrei no seminário com 20... Esses dias eu tive um consolo... 29 anos, você falou, né? 29 anos. Esses dias, já é. Esses dias eu tive um consolo que um padre, conversando comigo, novo... Ele falou assim, eu entrei com 30 anos. Eu falei, ainda bem que eu entrei 1 ano a menos, né? Mas com 29 anos, bem convicto de fazer o meu discernimento vocacional e sabendo que eu queria ser padre. Agora, se Deus ia confirmar, era com ele. Entendi. Recentemente, eu estou falando aí, lembrei, né? Recentemente estava lendo sobre Adão, o primeiro homem, né? E as funções que ele tinha lá no paraíso terrestre. Sim. E uma dessas funções era tomar conta daquelas coisas que Deus colocou, que era praticamente um templo, né? O paraíso ali era um templo e ele era o zelador daquele templo. Então, por esse aspecto, Adão pode-se dizer que era também um sacerdote. Não por oferecer o sacrifício de reparação, não por isso, né? Mas por tomar conta das coisas divinas, né? Tomar conta das coisas de Deus, da obra de Deus, né? Então, esse seria um aspecto do sacerdócio, né? O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, mas também é aquele que toma conta da casa de Deus, né? E foi essa parte que o Senhor se sentiu... Minha inclinação. Que se inclinou, né? A minha inclinação sempre foi pela casa de Deus. É como o pai que tem a função do pai como gestor da sua família, o provedor, né? É cuidar da sua casa, né? Então, eu tive isso muito forte já lá na minha infância, né? De olhar para a casa de Deus. Então, eu tenho esse meu vínculo do meu sacerdócio, do ser padre, de cuidar da casa de Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você já tem 5 anos, o senhor é padre. Isso, caminhando para o senhor está feliz? É isso mesmo que você queria? Sou feliz, sou realizado. Esse chamado que o senhor teve, ele se confirmou? Confirmou. Essa vontade de cuidar era... Sim, sou feliz como padre, né? Claro que cada um de nós padres, dentro da nossa missão, nós temos os nossos desafios, mas mesmo diante dos desafios, sou muito feliz e realizado naquilo que Deus me chamou. Beleza. Muitas vezes as pessoas não entendem, como eu falei antes, meu desabafo aqui que eu tive, né? Assim, as pessoas têm que entender antes de julgar, né? A pessoa doar a vida para o sacerdócio católico, ela também... abdicar de muita coisa que o mundo, né? O mundo fala assim, olha que beleza que nós temos aqui e tal, e as pessoas ficam... entendem, né? Mas você vê o exemplo de você. Um exemplo simples disso é quando o Padre Ricardo liga pro podcast, né? E aí eu dizia bem assim, Padre Ricardo, eu me coloco aí pela primeira vez, mas a minha agenda eu só posso na segunda-feira, que é a minha folga, né? Porque eu trabalho numa paróquia muito grande, são 26 comunidades para dar conta, né? Então, eu só tenho um único dia de folga, que é na segunda-feira. Então, assim, exige muito de mim, né? Então, assim, a minha missão também, mas sou feliz. Todos os padres são muito atarefados. É impressionante, né? O volume de tarefas que vocês têm. E que a gente agradece, né? Por estar aqui. E é uma peregrinação, que o senhor veio de Guarapari até aqui. O senhor veio
Não veio sozinho, veio acompanhado Isso. do... Carlinhos. Tá ali, o Carlinhos tá é o ali. nosso paroquiano lá de Santo Antônio, Buenos Aires. Ele veio, vieram uma procissão de 2. 3, né? Jesus, os anjos da guarda, todo mundo veio junto. Isso. Né? E o senhor está organizando agora uma peregrinação novamente, né? O senhor vai como guia espiritual. E se algum dos nossos ouvintes quiser participar, falando, eu vou acompanhar esse padre nessa peregrinação. Depois eu vou deixar o telefone, né? Sim. Vocês podem estar colocando. Eu vou pela RA Turismo, que é uma empresa de São Paulo, que eu fiz a minha primeira peregrinação em 2023. Agora, em outubro, eu vou fazer uma outra peregrinação. Então, assim, os nossos ouvintes que estão nos assistindo estão também convidados a participar dessa peregrinação. Eu vou à Bélgica, à Itália e à Polônia, conhecer também o território de João Paulo II, todo o contexto da sua história, né? Então tem um trajeto já todo específico. Isso. E qual que é o objetivo essa peregrinação? É voltada para quê? A peregrinação é voltada, primeiro quesito, pela fé, né? Sim. O conhecimento também cultural daquela cidade onde viveram os santos, a própria Itália, né, que tem inúmeros santos, né? E no contexto do ano jubilar, né? O contexto também do ano jubilar, que nós comemoramos, né, o ano jubilar dedicado ao aniversário do nascimento de Cristo. Né? A Europa é muito rica, né? Sim. E nesse quesito, você tem lá um campo de visitação muito grande, né? Pode ir em qualquer país lá. E o ênfase dessa peregrinação também, primordialmente, é a Bélgica. Bélgica. O que eles vão fazer na Não, mas a Polônia que é o... Polônia é o... Isso. Nós vamos passar em alguns momentos na Itália e na Bélgica, mas o centro da peregrinação mesmo é conhecer os passos de João Paulo II. E o que tem na Bélgica, né? O que tem na Bélgica? Qual santo lá que vai ser? A Bélgica tem um grande santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. É um dos grandes santuários, um dos maiores do mundo também, né? E eu, recentemente, por uma pessoa que conheceu, se tem uma relíquia do sangue de Cristo. Na Bélgica. Uma relíquia do preciosíssimo sangue de Cristo, né? Uma gota? Eu não sei propriamente falar se é uma gota, né? Mas eu vou provavelmente visitar esse santuário, né? Aí depois a gente faz um novo podcast. Contando aí essa contando a história. Resultado da peregrinação, então, com certeza. Então todos que estão nos assistindo. E no ano jubilar, esse para a igreja é um ano jubilar, né? Um ano do jubileu. E todos são chamados a fazer uma peregrinação. Né? Quem não pode ir para a Europa... vá até a paróquia de São José. Na verdade, nas nossas áreas pastorais já tem as igrejas pontualmente. Sim. Que lá, por exemplo, em Guarapari... Que são pontos de peregrinação. Isso. Em Guarapari, na nossa área Benevente, é a igreja matriz Nossa Senhora Conceição do Centro, né? Que é aquela que fica ali no centro, ali, reformada, bonita, né? E temos também na área Benevente a Nossa Senhora Conceição, a matriz de Alfredo Chaves, e o santuário de São José de Anchieta, que são os locais... na cidade de Anchieta. Isso. Lá são locais... próprios para peregrinação jubilar. Aqui em Vitória, que eu sei, deve ter outros, obviamente, né? A Catedral e aqui a Basílio de Santo Antônio. Basílio de Santo Antônio e, se não me engano, ali já ainda Penha também. São Francisco de Assis, se não me engano, também é. Então é um ano da graça, né? Nós não podemos perder esse jubileu. Vamos bater perna. Isso, vamos caminhar. Vamos caminhar. Padre, alguma pergunta mais? Como é que estamos de horário aí? Podemos conversar mais? Podemos? Então... Vamos aproveitar, vamos gastar mais a presença do Padre. Vamos gastar mais a presença dele aqui pra gente tirar mais dele alguma história aí. Uma história e também talvez algum conselho, né? Que o senhor poderia dar para a pessoa viver bem esse ano jubilar, né? Essa seja uma oportunidade de crescimento espiritual para os que já estão na caminhada e para os que não estão, que entrem para caminhar conosco, né? O primeiro conselho que eu tenho a dar, e eu falo muito isso nas minhas missas, é se apropriar que é um ano da graça. E se é o ano da graça, a gente tem que ter essa apropriação de levar isso para o nosso coração e para a nossa fé, que nós estamos vivendo um ano da graça e que Deus tem muitas graças para nos conceder, né? E viver esse ano de forma buscando a conversão, a santificação da sua vida, né? Claro que
rotineiramente nós temos que fazer isso no trivial do dia a dia, né? Sim. Mas aproveitar desse ano, que é um ano especial, um ano que nós celebramos esse jubileu, apropriar da graça e viver nessa graça da conversão, da busca de uma fé grandiosa e da busca também de fazer o bem e a caridade ao próximo. As peregrinações, aqui no Brasil, qual seria, assim, as peregrinações mais conhecidas, famosas? Seria talvez pro que eu sei, né? Que a gente... O Santuário de Aparecida. Santuário de né? Aparecida. Nós temos também 3 grandes movimentos marianos, né? Que é o Santuário de Aparecida, as 3 grandes festas marianas, Sim. né? A nossa festa da Penha, né? Festa da Penha e aqui, também no Espírito tem no Pará, né? Em Marabá, o Círio de Nazaré. Então, esses são grandes movimentos de... A gente chama aqui, peregrinação. até perguntei ao padre antes, né? A gente chama de romaria. Isso. Romaria, que esse termo romaria é a mesma coisa de peregrinação ou não? Ou seria um sinônimo? O romeiro, né? Eu acredito que esteja ligado Porque romaria, ao tamanho, não talvez, peregrino. Né? A quantidade de pessoas, eu não sei qual é a diferença de romaria para procissão, eu realmente não sei. Que inclui também a mesma ligação do sentido. Você sai em romaria e vai ao encontro de fazer um pedido, ou agradecer por uma graça alcançada, né? Ou pedir essa graça. Eu pedir dessa graça, né? Que é o que se faz muito hoje no Santuário de Aparecida, né? Em tantos outros santuários. E aproveite, você que pode caminhar, que pode andar, que está com a saúde em dia, e faça a Romaria dos Homens, faça a peregrinação. Eu, por exemplo, eu tô com um problema no meu pé, uma fascite, e eu não tô conseguindo caminhar direito. Eu fiquei preocupado, falei, próxima Romaria dos Homens, eu não sei se eu vou poder ir. Aí eu fiquei, falei, poxa vida, eu vou perder a Romaria por causa de um problema de saúde. Então você que está saudável, né? Aproveite, vai. E o interessante também das romarias, das caminhadas, das procissões, que acabam sendo um evento do ano do fiel, né? Sim. Por exemplo, a procissão dedicada a São José para os fiéis que são devotos a São José, né? Faz parte do ano daquela pessoa, né? A Romaria dos Homens, para nós que vivemos essa fé no nosso estado, né? Faz parte também do itinerário do nosso ano, né? Então acaba sendo uma escala de cumprimento da fé. Sim. É um desafio. Entendi perfeitamente. É um desafio, né? Eu me lembro. Eu falava aqui com o Carlinhos, que me acompanha, Sim. que eu comecei a participar da Romaria dos Homens no Convento da Penha desde quando eu tinha 19 anos de idade. A minha primeira Romaria, meu marco, né? E eu me lembro como se fosse hoje que eu peguei a última Romaria que subia ao campinho. Ah, sim. Era lindo, as tochas. E conseguia subir lá. Os homens subiam com aquelas tochas, né? Isso eu tenho gravado na minha memória afetiva. Você via o caminho todo iluminado. Exatamente. E aí, a partir daquele primeiro ano, quando eu tinha 19 anos, foi o último ano lá em cima, porque ficou muito grande. Não cabia mais, né? Aí passou a ser embaixo. A Romaria dos Homens, que a gente chama aqui no Estado do Espírito Santo, só explicando, Sim. né? Podcast, graças a Deus, vai para o Brasil todo. Nós somos um canal pequeno, ainda no YouTube, estamos começando, mas graças a Deus nossos vídeos estão com alcance muito grande, né? Nós tivemos aí vídeos Louvado seja Deus. Com visualização grande, então vai para o Brasil todo. Romaria dos Homens é a Romaria que sai da Catedral Metropolitana de Vitória e vai até o Convento da Penha. Se não me engano, são o quê? 14 quilômetros? 14, parece que 14 sim. quilômetros. São 14 quilômetros caminhando, não é logo ali. É um desafio. E eu me lembro muito bem que isso está assim, vivo na minha memória até hoje. A primeira vez que eu fiz a Romaria dos Homens, né, que você vem todo animado, aí vai caminhando, eu vou. Não estava tão preparado também. Aí chega um momento ali no meio que você começa a cansar. Você está cansado, não chega. E tem um momento que você faz uma curva ali na rodovia ali em Vila Velha, que você vê o convento. É a primeira vez que você consegue ver o convento ao longe. Aquilo ali deu um alento, falei assim, é lá que eu vou chegar lá. E que foi, aí a gente foi rezando até lá, e foi assim, foi uma experiência assim que eu tenho guardado no meu coração até hoje. Eu tenho uma prática das minhas caminhadas, algumas pessoas, os paroquianos fiéis, perguntam, padre, como que o senhor não cansa de subir o cruzeiro ou tal caminhada, né? Eu tenho uma prática, quando eu vou fazer a romaria, uma caminhada, de não olhar para trás. Entendi. Eu sigo em frente, né? Eu não olho.
para não até mesmo não oscilar, né? Então eu tenho essa prática, né? Nas minhas caminhadas, nas subidas do cruzeiro, como eu subo todos os anos, né? Eu vou para frente sem olhar para trás. E vamos para frente, porque se olhar para trás... Tudo isso que vocês estão falando é uma representação da vida, né? Da vida espiritual, que é exatamente. O motivo justamente é esse o motivo da caminhada. O que o senhor trouxe aí para ele, senhor padre? Aqui é um presente para o padre Alexandre, né? Muito obrigado. O senhor pode até abrir mesmo, ao vivo aí. Obrigado de coração, padre Ricardo. Vou abrir aqui que presente a gente ganha. Será? Né? Claro. Então, assim, fica na memória. Esses eventos especiais da igreja, isso ficam na memória. Né? Uma romaria, uma procissão. É um marco da fé. Para as crianças, principalmente, né? Fica marcado. E as pessoas que não são católicas também, vendo a procissão passar, não deixa de ser chamado a conversar. O presente é uma caneca, mais uma para coleção, só que essa é especial dos 3 corações católicos, né? Jesus, Maria e José. Isso. E até... Obrigado, muito dizer obrigado. Que se uma pessoa quiser ter uma caneca como essa, tem agora dois jovens lá da paróquia, Padre Alexandre, que estão com uma loja deles, né? Mas que vende os produtos ligados aqui ao nosso apostolado na internet, né? Então, se alguém quiser adquirir uma caneca semelhante a essa e outros produtos, tem um telefone para deixar: 27 99252 6559. 99252-6559. Lá vai falar com o Felipe ou com o Matheus. Então, deixar aí esse... E lembrando que pode adquirir o produto, né? E também pedir a bênção do Padre Ricardo para os produtos católicos. Já vai abençoado. Os meninos aprenderam a fazer, estão... uma boa iniciativa. Aí essas são as novidades, né, do nosso apostolado. Estamos montando aí com a ajuda desses fiéis. Tudo aqui é feito por ajuda dos fiéis e toda a intenção das vendas é ser aplicada no nosso apostolado. Uma loja online para que sejam vendidos os produtos. Ainda não está pronto. Né? Se Deus quiser, estará pronta no próximo. A gente pode botar, por enquanto, entre em contato com o telefone, né? Pelo WhatsApp, mas depois vai ter o site bonitinho, todos os produtos, o livro também, os livros da editora Corações Católicos. Esse ano será lançado mais 4 livros, o senhor falou, né? Mais 4 livros pela editora. Então teremos novidades à frente aí, né? E o senhor, que teve o seu, pelo que eu entendi, o início do seu discernimento, da sua adesão lá perto da cidade de Três Corações, agora tem a caneca dos 3 corações. As vai lembrar, né? Tá vendo só? Né? Tava tudo escrito para chegar aqui hoje. Deus tem seus caminhos, né? Meu padre, o senhor está satisfeito, seu padre? Dessa vez, né? Eu perguntei. Muito, eu tenho certeza. A presença do Padre Alexandre no ambiente, ela é uma presença que santifica. Eu sei porque eu conheço ele, e mesmo quando ele não fala nada, a presença dele já é uma presença que abençoa o lugar, né? E dessa vez ele não só veio, como falou muitas coisas boas, profundas, né? E eu estou convencido que esse episódio vai abençoar muito os lares das pessoas que nos acompanharem. Certamente. E o nosso podcast é assistido também por outros padres, né? E quem sabe isso não move esses outros padres a também saírem das paróquias, né? Vamos fazer uma procissão, vamos colocar esse povo na rua. Isso, o povo gosta desses eventos. O povo gosta. Da fé, né? A fé, ela, como você falou, a frase que o senhor disse que te moveu, assim, amar e torná-lo amado. Uma procissão é um ato de amor. Mostrar o seu amor que você sente a Cristo. E talvez isso mova uma pessoa. Eu vou junto dessa procissão, quem sabe onde é que ela vai dar. E até mesmo o fato daquele santo que está sendo festejado, né? Que foi alguém que tornou o amor amado, né? Então você carrega aquele exemplo também e leva para a sua vida, né? Me ajude nas minhas deficiências, São José, Nossa Senhora, o seu santo de devoção, né? Tudo isso você leva nesses pedidos da sua procissão, né? É verdade, com certeza. Vamos encerrar com uma oração. Podia pedir ao padre, né? Claro, fazer, né? Com certeza. E dar uma bênção também no final. Aí. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? O meu primeiro podcast. Agradecer ao professor Gustavo, ao padre Ricardo Passamani, esse irmão na fé, né? E aos rapazes que estão aqui nos ajudando, né? Que Deus abençoe, que vocês venham progredir na fé com esse ato de evangelização, né?
e que o canal venha a ser conhecido e abençoado pela graça de Deus, né? Amém. Então, gostaria também de rezar uma Ave Maria, entregando também todo esse podcast sob a proteção de Nossa Senhora e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José, patrono da Igreja, desça sobre esse canal, os nossos ouvintes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Padre, Deus abençoe. Obrigado, Padre. Salve Maria.